Muita gente me pergunta sobre melatonina, eu vejo muita coisa escrita, muita coisa dita também, de forma que eu acho que não é a melhor forma de passar informação a respeito desse importante hormônio para o nosso corpo. Eu vejo também, recebo muitos pacientes já utilizando doses estratosféricas de melatonina, outros que falam que não resolve, outros que melhoram, enfim. Outros que ficam com medo que vicia. Vamos entender o básico de melatonina. Melatonina é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. Durante o dia, ele costuma ser produzido pelo nosso trato digestivo, né, pelo nosso intestino, e à noite pela nossa pineal, a glândula lá no nosso cérebro. De noite, a melatonina, e ela é mais utilizada durante a noite, apesar de que existem protocolos para se utilizar a melatonina durante o dia, mas de noite ela tem um papel bem importante de regulação do nosso sono. Não é só ela que regula o nosso sono, tem outra, é uma orquestra de hormônios que são até conduzidos, boa parte deles, pelo aumento da melatonina. A gente começa normalmente, biologicamente, nós somos seres de um ciclo de 12 horas, gente. Então nós começaríamos a produzir a melatonina lá mais ou menos às 20 horas, às 21 horas. Quando a luz do dia, né? Imagina nós como os animais da natureza, quando a luz do dia já estaria totalmente escuro. O que hoje já não acontece. Então várias coisas vêm prejudicando a produção da nossa melatonina. Quem que deita para dormir às 21 horas? Quase ninguém. Então o primeiro pico da melatonina ele costuma ser perdido e aí a primeira grande chance da gente produzir boa quantidade de melatonina e ter a orquestração do sono acontecendo da maneira adequada, também a gente perde. Outras coisas como a luz azul, a luz das telas de iPhone, de iPad, de telefones, de smartphones, de televisão, essas luzes fluorescentes, essas luzes elas também provocam uma alteração no nosso cérebro. O nosso cérebro não consegue entender que à noite se tem muita luz. Então, as pessoas que ficam até mais tarde assistindo coisas na televisão ou então nessas telas, existe uma luz azul dentro da tela, que a gente não identifica como azul, mas ela é a característica da onda dela, a chamada luz azul, que provoca a sinalização para o nosso cérebro de que é dia, não é noite. Enquanto é dia, a melatonina produzida pelo cérebro também não vai ser produzida. Então esse já é um fator muito importante. Enquanto tiver muito barulho também não. Quando tiver o estresse, né? Porque o estresse nos acompanharia durante o dia, não à noite. Então tem várias condições que podem alterar a nossa produção de melatonina, que normalmente se mantém bem durante a infância, adolescência. Aí vocês veem assim, coisas a não fazer, com crianças, com adolescentes, dormir no claro, ou quem vai fazer xixi de noite ligar a luz. Então tem coisas que são muito importantes da gente não fazer. Dormir ouvindo som, ou dormir com a televisão ligada, coisas que não eram para acontecer. Então esse hormônio, mas por que, Vitor? Mas eu gosto de dormir assim, esse hormônio, se eu não tiver produzido, o que vai acontecer? É o hormônio regulador do sono. A gente não fica por acaso um terço da nossa vida dormindo, porque isso não é importante para nós. O sono é o momento daquela célula tumoral, o corpo identificá-la. A gente produz assim, 3 a 6 mil células que potencialmente cancerígenas por dia. E o nosso sono é um momento de vigília, é um momento de descansar. É o momento que o corpo não quer fazer nada, ele quer fazer unicamente aquelas funções autonômicas, aquelas funções que a gente não precisa mandar ele fazer, ele vai fazer. Então, regulação de expressão de câncer, de doenças autoimunes, de inflamação, um momento de gravar na memória, de descansar o nosso sistema. Vocês podem ver que o corpo gosta de baixar o batimento cardíaco, e de noite ele baixa. Gosta de baixar a pressão, de noite ele baixa. De baixar a produção de alguns hormônios de estresse, da nossa glândula adrenal, da adrenalina, porque de noite a gente tem esse declínio, a gente tem até uma diminuição de temperatura corporal à noite. E a melatonina orquestra essa sinfonia toda. E no momento que a gente, então, ou não produz, porque a gente não tem mais idade suficiente para produzir. É natural que depois dos nossos 40 anos nós tenhamos um início de declínio de produção de melatonina. Por isso que a melatonina, até pouco tempo atrás, era chamada de hormônio da juventude. É natural que pacientes com câncer, eles tenham menor produção por conta do estresse, da medicação toda. E também é natural que, antes do câncer, quando a pessoa está desenvolvendo o câncer, a melatonina já esteja baixa. Então a melatonina é uma reguladora.
e é utilizado em muitos protocolos para tratamento de câncer, e a gente sabe que os pacientes que dormem melhor ou que utilizam melatonina depois orientados, eles têm menos recidivas, menos metástases. Então, quando a gente diminui a nossa produção por conta de idade, ou por conta do nosso estilo de vida, ou por conta, enfim, de inúmeros fatores, haveria uma indicação de reposição de melatonina? Hoje no Brasil já é, eu não sei até quando, mas hoje já é possível, antigamente era proibido. Proibido porque compete com medicamentos, né? O Brasil é o principal mercado mundial do Rivotril, por exemplo. Você sabe que a indústria farmacêutica é muito poderosa. E a melatonina é um hormônio e é produzido pelo nosso corpo, ela não pode ser patenteada. Então, como ela não tem uma indústria que se interessa muito por vender ela, porque qualquer um pode manipular numa farmácia de manipulação, nos Estados Unidos tem mais de 50 marcas, se compra em supermercado, se compra no aeroporto para qualquer pessoa. Então, não é um produto industrializado, não é um remédio, né? É um hormônio natural. Ele compete com essas terapias medicamentosas. Então, era proibido até pouco tempo atrás. E agora que foi liberado, acontece movimentos errados, né? Eu preciso tomar porque é bom. Não, é bom para quem tem necessidade de usar. A gente consegue aferir os níveis de melatonina, por exemplo, das pessoas com uma medição salivar à noite em casa. Ela pode estar de noite no seu dia a dia, medindo a saliva, enviar para o laboratório e ele vai determinar o quanto que essa pessoa está produzindo de melatonina, se é o suficiente ou não. Aí a gente tem que avaliar o porquê que ela não está produzindo, ou se é já por conta de idade, por falta de capacidade de produzir, e avaliar se a gente precisa repor ou a melatonina, ou se a gente precisa diminuir o cortisol à noite, ou se a gente precisa mudar simplesmente o estilo de vida, ou se a gente vai usar um chá, e esse chá vai estimular a produção de GABA, que esse GABA vai diminuir o cortisol e assim o paciente vai poder produzir melatonina, ou se eu vou usar o 5-hidroxitriptofano, que pode vir a se converter em serotonina e em melatonina. Então tem várias estratégias. E essas estratégias precisam ser avaliadas por um profissional que compreenda essa fisiologia toda, para que as pessoas não usem errado. Pessoas que usam errado ou não têm resultado, ou têm resultado errado, ruim. Tem pessoas que tomam doses muito altas para elas e passam a apresentar sonhos vívidos. Isso é a melatonina se transformando em outra substância. Tem pessoas que ficam com sensação de ressaca no dia seguinte, dose muito elevada, ou às vezes a qualidade do ativo. Vocês percebam que assim, lá nos Estados Unidos tem 50 marcas diferentes, cada marca funciona de um jeito. Tem gente que com 1 miligrama de uma marca funciona mais do que 10 miligramas de outra marca. Porque a qualidade do ativo que está ali dentro, tal como uma calça jeans pode durar um dia, pode durar 10 anos. Sendo jeans, as duas jeans. É a qualidade do ativo. Se a gente bota dentro de uma cápsula, fica difícil a gente avaliar. Então precisa de alguém, né, que entenda isso. Tem uma forma de usar sublingual, tem uma forma em spray, tem uma forma de slow release, que tem uma absorção mais lenta, tem a via oral, tem a combinada com alguns fitoterápicos, com algumas vitaminas. Então tem diversas formas de utilizar. É bom, é importante a melatonina? É importante, é fundamental, nós produzimos ela. É importante suplementar para quem tem necessidade. E, geralmente, são doses diminuídas, são pequenas doses provocando o efeito que a gente quer. E não essas doses, as pessoas saindo usando doses inadequadas. Eu não aconselho que as pessoas usem por conta própria, ela não vicia, não tem problema quando bem utilizada. Se utilizar errado, o corpo para de produzir naquele momento a sua melatonina, em detrimento da entrada de uma grande quantidade de melatonina exógena, de fora para dentro, e pode até ter uma interferência em outros hormônios. Então não deve ser feito uso sem uma indicação profissional.